Renata tinha 48 anos, e um rosto que parecia ter vivido mais do que a idade dizia, não porque ela era velha, mas porque ela era cansada. O tipo de cansaço que não some com uma noite de sono. O tipo de cansaço que mora dentro do corpo. Renata trabalhava com limpeza, faxina, serviço pesado, chão, banheiro, balde, pano, produto forte. E no final do dia, coluna doendo, mão ardendo e a mente batendo como martelo. Mas Renata tinha uma coisa que as pessoas ao redor dela não entendiam. Ela ganhava pouco, mas nunca ficava sem dinheiro. Não era que sobrava rios de dinheiro, não era que ela estava rica, mas ela nunca vivia desesperada, nunca vivia no sufoco, nunca vivia pedindo emprestado, nunca vivia se humilhando. Ela pagava as contas, ela mantinha a casa, ela colocava comida na mesa. E o mais estranho é que ela conseguia fazer uma coisa que muita gente achava impossível. Todo mês, Renata levava os filhos no cinema. E não era de vez em quando, era todo mês, como se fosse compromisso, como se fosse uma regra da casa. E quando a vizinha ouvia isso, ficava com aquela cara de susto, como se Renata tivesse dito que viajava para fora do país. E não era só o cinema. Todo mês, Renata também fazia outra coisa, assava uma carne em casa. Simples, nada de luxo. Às vezes, um pedaço menor. Às vezes, só linguiça e frango. Mas era sagrado. Ela colocava a carne na brasa, fazia um arroz, uma farofa simples, e os filhos ficavam perto, rindo, comendo, vivendo. E aquilo era a vitória dela. Porque o mundo se acostumou a ver pobre vivendo só para pagar conta. O mundo se acostumou a ver pobre vivendo só para sobreviver. E quando aparece alguém que é pobre, mas vive com um pouco de dignidade, as pessoas estranham. Como se fosse proibido, como se fosse errado ter paz. Renata tinha 2 filhos, um menino de 14 anos e uma menina de 17. E isso muda tudo, porque quando você tem filho, o dinheiro não é número, o dinheiro vira comida, gás, remédio, passagem, material escolar, uniforme, o dinheiro vira proteção. E Renata aprendeu cedo uma lição que muita gente só aprende quando já está quebrado. Quem não controla o dinheiro, vira escravo dele. Naquela sexta-feira de manhã, Renata acordou antes do sol. O despertador nem precisou tocar direito. Ela abriu o olho no escuro, respirou fundo e ficou alguns segundos deitada, olhando para o teto. O ventilador fazia um barulho fraco. A casa era simples. Tinha a parede descascando num canto, um sofá antigo na sala, uma cortina velha na janela, tinha louça na pia de ontem, tinha roupa dobrada em cima de uma cadeira, mas tinha uma coisa que não existia ali dentro: pânico. Renata não acordava com pânico, ela acordava com cansaço, mas não com pânico. E isso já era uma diferença enorme. Ela levantou devagar, fez café, o cheiro subiu e, como sempre, um por um, os filhos foram aparecendo. A filha chegou primeiro, cabelo preso de qualquer jeito, cara amassada, celular na mão. O menino veio depois, arrastando o chinelo, com aquela preguiça típica de quem ainda está crescendo. Renata serviu o café sem pressa. E ali já dava para ver uma coisa. Renata era firme. Não firme de gritar, firme de postura. Ela falava pouco, mas o pouco que ela falava ficava no ar. A filha olhou para a mesa e perguntou: "Mãe, tem pão hoje?" Renata respondeu com calma: "Tem." O menino falou: "Eu preciso de R$ 5 para a escola. É trabalho." Renata nem discutiu. Ela só abriu a carteira, tirou uma nota dobrada e colocou na mão dele. Como quem diz: "Vai e faz direito." A filha observou aquilo e soltou: "Mãe, como é que você consegue?" Renata olhou para ela e perguntou: "Conseguir o quê?" A menina falou com sinceridade: "Como é que você sempre tem?" E Renata respondeu uma frase que mudou aquela manhã: "Eu sempre tenho porque eu não gasto primeiro." A filha fez cara de quem não entendeu. Renata continuou:
Eu separo primeiro. A menina franziu a testa. Renata apontou para o lado e disse: Você vê as outras pessoas gastando primeiro e tentando sobreviver com o que sobra. Eu faço o contrário. Eu sobrevivo primeiro e só depois eu gasto. O menino soltou: Ah, então é por isso que a gente vai no cinema. Renata olhou para ele e deu um sorriso leve. Cinema não é milagre. Cinema é regra. A filha riu, quase desacreditando. Regra? Como assim, mãe? Renata respirou e falou: Eu uso um aplicativo que paga metade do preço. Eu compro no dia certo. Eu já separo o dinheiro disso na primeira semana do mês. E pronto. A filha ficou calada, porque na cabeça dela, lazer era coisa que acontecia quando sobrava. E na vida de quem é pobre, nunca sobra. Então o lazer vira culpa, ou vira dívida, ou vira desculpa. Mas Renata não fazia assim. E isso era o segredo. Renata terminou o café, lavou a xícara, botou o cabelo para trás, pegou a bolsa simples, o uniforme e saiu. No portão, ela ainda gritou: Bianca, não esquece o caderno. Mateus, leva o casaco. E saiu andando rápido. Pegou o ônibus. Ônibus cheio, gente em pé, gente calada, gente com a vida nas costas. Renata foi olhando a cidade pela janela, com o olhar distante de quem já viu demais. Na cabeça dela, uma lista inteira. Comprar gás semana que vem. Separar para o uniforme da menina. Ver se dava para comprar um tênis para o menino. Pagar água, comprar mistura. Mas nada disso vinha com desespero, porque Renata tinha uma coisa que poucos têm: um plano. E plano vale mais do que dinheiro quando você é pobre. Renata chegou no serviço. Era uma casa grande, daquelas que parecem outra realidade. Portão alto, sala enorme, cozinha que parecia loja. Renata entrou, colocou as luvas e começou. Varreu, passou pano, lavou o banheiro, tirou pó. E enquanto limpava o chão dos outros, ela pensava uma coisa que nem ela falava para ninguém. Pelo menos na minha vida, eu tenho ordem. Renata não tinha luxo, mas tinha direção. No meio do dia, ela parou para comer. Sentou num canto com o potinho que levou: arroz, feijão, um pedacinho de frango. Simples, mas era comida de verdade. E foi aí que uma outra mulher da limpeza, chamada Nádia, sentou perto dela. Nádia tinha 40 e poucos também, olho cansado, boca amarga e uma frase pronta na língua, como sempre: Renata, tu é diferente. Renata olhou. Diferente como? Nádia riu sem humor. Você trabalha igual a gente, ganha igual a gente. Mas você nunca tá desesperada. Renata mastigou devagar e respondeu: Porque eu parei de tentar viver como se eu não fosse eu. Nádia franziu a testa. Renata continuou: Eu já tentei comprar roupa bonita. Já tentei parcelar coisa. Já tentei fingir que estava tudo bem. E sabe o que aconteceu? Nádia ficou em silêncio. Renata soltou a verdade. Eu fiquei pobre de verdade. Porque pobreza de verdade não é ter pouco. Pobreza de verdade é não ter controle. Nádia olhou para ela séria e perguntou: Tá, então qual é teu segredo? Renata limpou a boca no guardanapo e falou com firmeza: Meu segredo é regra. Nádia soltou um sorriso desacreditado. Regra? Que regra? Renata levantou um dedo. A primeira regra é essa aqui. Eu separo o básico primeiro. Nádia deu uma risada curta. Ah, mas isso todo mundo fala. Renata balançou a cabeça. Falar é fácil. Fazer é o que muda a vida. Renata explicou. Quando eu recebo, eu já separo mercado, gás, luz e ônibus. Eu não vejo esse dinheiro como meu. Esse dinheiro tem dono. Nádia perguntou: Que dono? Renata respondeu: Meus filhos. E aquela frase bateu diferente. Porque quando você coloca um dono no dinheiro, você para de gastar no impulso. Renata continuou: E depois eu tenho meu dinheiro invisível. Nádia ficou confusa. Dinheiro invisível? Renata puxou a carteira. Abriu. Tinha nota pequena. Tinha moeda.
Renata mostrou e disse: isso aqui eu guardo sem drama. Moeda, troco, R$ 5. De vez em quando dá 50, às vezes dá 100. E aí, quando a vida tenta me derrubar, eu não me ajoelho. Nádia engoliu seco. Porque tragédia na vida do pobre é coisa pequena. Um gás que acaba, um remédio que falta, um tênis que rasga, um material escolar que pedem do nada. Renata respirou e finalizou. E eu tenho minha regra mais difícil, minha regra emocional. Nádia perguntou: regra emocional? Renata falou firme: se eu tô triste, eu não compro nada. Nádia riu sem acreditar. Você não compra nada, nem uma coisinha? Renata respondeu: não. E completou: porque tristeza com compra vira dívida. E aquela verdade ficou pesada no ar, porque muita gente vive assim, gastando para aliviar, gastando para suportar, gastando para fingir alegria e depois pagando com sofrimento. Renata sabia. Ela também já caiu nisso um dia. A conversa terminou ali. Nádia ficou quieta, pensando, e Renata levantou devagar, voltou para o serviço, terminou o dia, como sempre, cansada, mas firme. E quando finalmente chegou em casa naquela noite, foi aí que ela fez o que sempre fazia. Ela pegou o caderno. Ela também já gastou para anestesiar, mas ela mudou. E ninguém muda porque quer. A pessoa muda quando dói o suficiente. Renata terminou de anotar no caderno, e quando fechou aquele caderno, ela não sentiu motivação. Ela sentiu algo melhor: segurança. Porque motivação passa, mas segurança é o que sustenta uma mãe quando o mês começa apertado. Ela guardou o caderno dentro da gaveta, junto com umas contas antigas, uma caneta falhando e um envelope amassado. E ficou alguns segundos parada na cozinha, ouvindo o silêncio. O problema não era o silêncio, o problema era o que vinha dentro dele. Porque toda mulher que vive no limite tem uma parte da mente que nunca dorme. A mente fica fazendo conta, fica lembrando dívida, fica trazendo medo, fica perguntando: e se faltar? E se acontecer alguma coisa? E se alguém ficar doente? O medo sempre chega como se fosse responsabilidade, mas não é, é só medo mesmo. Renata respirou fundo, lavou o rosto e foi dormir. Na manhã seguinte, o corpo acordou cansado, como sempre. Mas o coração não acordou desesperado, e isso fazia diferença. Ela colocou água no fogo, fez café, passou margarina num pão para dividir e chamou os filhos. Mateus chegou com a mochila quase caindo do ombro. Bianca chegou com o cabelo preso de qualquer jeito e uma cara de quem carregava o mundo nas costas. Renata olhou para os dois e pensou sem dizer: é por vocês. Mateus sentou e falou: mãe, a galera tá marcando de ir no shopping sábado. Renata não respondeu rápido, porque ela tinha um tipo de calma que não vinha da sorte. Vinha de cálculo, vinha de controle. Ela tomou um gole do café e perguntou: e vocês vão fazer o que lá? Mateus deu de ombros: ah, comer, ver umas coisas, ficar lá. Renata olhou e soltou simples: ficar lá é caro. Bianca riu com o canto da boca. Mateus reclamou: ah, mãe, mas todo mundo vai. Renata não brigou, só falou: todo mundo vai e depois reclama que está sem dinheiro. E a frase ficou pairando, porque era verdade. Bianca olhou para a mãe e perguntou: mãe, você nunca tem vontade de comprar nada? Renata respirou e respondeu a verdade: tenho. Mateus arregalou o olho: ué, então por que você não compra? Renata olhou para os dois e disse: porque eu gosto mais de dormir em paz. E aquele foi o tipo de frase que não parecia sermão. Parecia sentença. Parecia alguém que aprendeu apanhando. Renata terminou o café, pegou a bolsa, saiu. O ônibus veio lotado, como sempre. O povo com cara fechada. Todo mundo indo trabalhar como se fosse obrigação de sobreviver. Renata foi em pé, segurando no ferro, sentindo o corpo balançar. E naquele momento, ela viu uma mulher mais nova que ela. Talvez 30 e poucos anos, de unha feita, cabelo arrumado, com uma bolsa bonita.
e um celular caro na mão, mas com uma cara de cansada igual. E Renata percebeu algo que muita gente não entende. Pobreza não é aparência, pobreza é sufoco. E o sufoco mora em qualquer pessoa que vive sem direção. Quando chegou no trabalho, ela colocou as luvas e começou. Chão, banheiro, vidro, escada, canto empoeirado e o cheiro de produto forte entrando no nariz. Renata limpava. E a cabeça dela lembrava do mundo, porque a vida da limpeza é uma aula silenciosa. Você entra em casas onde tem tudo e a pessoa vive vazia. Você entra em casas onde tem luxo e ainda assim tem briga, tem frieza, tem solidão. E aí você entende. Dinheiro não resolve a vida de ninguém, mas a falta dele destrói. No horário do almoço, Renata sentou com o potinho dela. Arroz, feijão, frango e uma banana do lado. Ela tinha vergonha de pouca coisa, mas de comida simples ela nunca teve, porque ela sabia, comida simples alimenta, vaidade não. E aí Nádia sentou do lado de novo, com aquele mesmo olhar pesado, e falou: Renata, eu fiquei pensando no que você disse ontem. Renata só mastigou. Nádia continuou: que pobreza é falta de controle. Renata assentiu. Nádia coçou a testa e falou: então por que eu não consigo fazer isso? E aí a pergunta veio com peso, porque não era sobre dinheiro, era sobre mente. Renata olhou para ela com calma e respondeu: porque você está tentando se sentir bem usando o dinheiro. Nádia riu de nervoso. E como eu faço então? Renata abaixou o potinho e falou bem firme: primeiro você para de achar que você merece tudo o que você vê. Nádia fez cara de ofendida. Renata completou: não é porque você merece descanso que você merece parcelar. E Nádia ficou quieta, porque aquilo doía. Mas doía porque era verdade. Renata olhou em volta e viu outras mulheres almoçando em silêncio. E pensou: quase todas ali ganhavam o mesmo. Mas algumas viviam no inferno, e outras viviam no limite com paz. E o que separava uma da outra não era o salário, era a decisão. Nádia perguntou: tá, então como você faz? Renata respirou e falou: eu tenho 3 regras. Nádia ficou séria. Renata levantou um dedo. Regra 1. Quando eu recebo, eu separo o básico antes de tudo. Nádia disse: mas e se eu quiser comprar algo? Renata respondeu: se você separou o básico, aí pode pensar. Se não separou, não compra. Segundo dedo. Regra 2. Eu tenho dinheiro invisível. Nádia riu. Esse negócio do invisível ainda me pega. Renata sorriu de leve. É invisível porque não aparece na sua mão toda hora. Ela explicou: é troco, moeda, nota pequena, eu guardo como se não existisse. Nádia soltou: mas isso é pouco. Renata respondeu: pouco todo dia vira muito. E aí Renata falou a frase mais importante: o pobre não fica pobre porque não ganha, o pobre fica pobre porque o pouco dele vaza. Terceiro dedo. Regra 3. Eu não gasto com emoção. Nádia franziu a testa. Como assim? Renata falou: se eu tô triste eu não compro nada, se eu tô com raiva eu não compro nada, se eu tô cansada eu não compro nada. Nádia falou: mas aí tu não vive? E Renata respondeu: eu vivo, eu só não compro para viver. E a frase caiu como martelo. E aí Renata contou algo que ela nunca falava com qualquer pessoa. Ela disse: você quer saber quando eu quase me destruí? Nádia olhou. Quando? Renata respondeu: quando eu comecei a tentar parecer o que eu não era. Nádia ficou quieta. Renata explicou: eu via mulher indo no salão toda semana, comprando roupa, pagando coisa em 12 vezes. E eu queria ser assim. Eu queria me sentir bonita. Eu queria me sentir alguém. Nádia perguntou: e o que aconteceu? Renata respondeu com sinceridade: aconteceu que eu passei fome com dignidade falsa. E Nádia travou, porque isso é mais comum do que parece. Renata terminou o almoço, levantou e voltou para o serviço, trabalhando pesado, com o corpo doendo, mas com a mente reta,
Quando chegou em casa de noite, o filho estava na sala, a filha no quarto. Renata entrou na cozinha e, de novo, o impulso apareceu. Aquela sensação, você merece uma recompensa. E o mundo inteiro treina a gente para acreditar nisso. Só que Renata sabia de uma coisa que ninguém ensina. Recompensa sem controle vira castigo. Ela abriu o armário, pegou o pacote de arroz, viu que dava, olhou a geladeira, tinha o que precisava. Ela fez comida, arroz, feijão, ovo e um tomate cortado. Simples, mas quente. E comida quente, numa casa simples, é uma forma de amor. Depois, sentou com os filhos. Mateus comendo rápido, Bianca comendo devagar. Renata perguntou, e a escola? Bianca respondeu, normal. Mas o normal dela tinha cara de peso. Renata não forçou, porque mãe que vive no limite aprende a escolher as batalhas. E aí Mateus soltou, mãe, sábado a gente vai no shopping mesmo assim? Renata olhou para ele e disse, eu não vou gastar sábado só para ficar andando, mas eu vou fazer uma coisa melhor. Os dois olharam. Renata falou, a gente vai assistir um filme. Bianca arregalou o olho. Sério? Mateus abriu um sorriso. Mas é caro. Renata respondeu. Não é se você aprende a fazer do jeito certo. Ela explicou simples. Eu uso um aplicativo que paga metade. Eu já separo isso no mês. E isso é o nosso lazer. Bianca ficou surpresa. Mãe, você guarda dinheiro até para lazer? Renata respondeu. Guardo, porque se eu não guardar, eu gasto tudo no impulso. E aí o lazer vira dívida. Mateus perguntou. E depois do filme? Renata olhou para o filho e disse. Depois do filme a gente volta para casa. Eu vou assar uma carne. E os dois ficaram em choque. Porque na cabeça deles, carne assada era coisa rara. Era coisa de comemoração. Era coisa de quando tem dinheiro. Mas para Renata era parte do plano. Era parte da vida. Porque ela tinha entendido uma coisa que muita gente não entende. O problema não é gastar. O problema é gastar sem governo. Bianca perguntou. Mas por que você não vai num bar igual às outras pessoas? Renata deu uma risada pequena. Porque bar bebe o dinheiro e a bebida não alimenta vocês. Eu prefiro gastar com vocês do que gastar com gente que nem tá aqui. E Bianca ficou quieta, porque sentiu. Sentiu que a mãe estava falando de amor, de escolha, de prioridade. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Renata ficou sozinha. E o silêncio veio. E a mente tentou de novo. Você está cansada. Você merece. Compra alguma coisa. Renata respirou, pegou um copo de água, sentou e disse baixinho, não hoje. E o impulso passou, como sempre passa quando você não alimenta. No sábado, Renata acordou cedo. Foi no mercado, comprou o básico e quando chegou na parte da carne, ela pegou um pedaço pequeno, nada de exagero, só o suficiente. Porque ela não precisava provar nada para ninguém. Ela só precisava manter o que estava construindo. Mateus ficou animado. Bianca também. E quando chegou a hora do cinema, Renata foi com eles. Filme simples, sala simples. Mas o momento era rico, porque ali Renata não estava gastando dinheiro. Renata estava comprando uma memória. Não era ansiedade, era propósito. E quando voltaram para casa, ela temperou a carne, acendeu o fogo, o cheiro subiu. E Bianca sentou na sala, sorrindo. Mateus ajudou a pôr a mesa. E naquele instante, Renata percebeu o que era riqueza de verdade. Não era luxo, era paz com a família. E lá fora, muita gente estava no bar, gastando o que não tinha, para esquecer o que sentia. E depois, no domingo, a realidade ia cobrar. Mas na casa da Renata, a realidade não cobrava com susto, porque ela já tinha pagado com organização. E é por isso que ela ganhava pouco, mas nunca ficava sem dinheiro, porque ela tinha algo que quase ninguém tem, um plano simples, uma mente firme e uma regra emocional. E aí eu preciso falar com você agora.
Você que trabalha muito, você que ganha pouco, você que sente que o dinheiro evapora, você não precisa virar rico do dia para a noite, você precisa parar de ser arrastado, porque o pouco só rende quando você governa. Depois daquele sábado, Renata não ficou mais rica. Não caiu dinheiro do céu. A conta não multiplicou. O salário continuou pequeno. O trabalho continuou pesado. A vida continuou sendo a vida. Só que tinha uma diferença. Renata estava em paz. E paz, para quem viveu no sufoco, vira uma coisa quase sagrada. Na segunda-feira, ela acordou cedo de novo. O despertador tocou. O corpo reclamou. O braço doía. A coluna parecia travada. Ela sentou na beira da cama e ficou alguns segundos parada, olhando para o chão. Porque tinha dias que nem levantar parecia fácil, mas ela levantou. Não porque ela era forte, mas porque ela tinha filhos e porque ela tinha um plano. Ela foi para a cozinha, fez café e sentiu uma coisa bonita. A casa estava simples, mas tinha cheiro de comida, tinha rotina, tinha chão. E o chão, para uma mulher como Renata, era tudo. Bianca apareceu primeiro, olhou para a mãe e falou: "Mãe, o filme foi muito bom." Renata respondeu: "Foi." Mateus entrou depois e soltou: "Eu quero ir de novo mês que vem." Renata deu um sorriso pequeno, daqueles que saem mais do coração do que do rosto, e falou: "Vai." E aí Bianca perguntou meio sem jeito: "Mãe, como você consegue guardar dinheiro até para isso?" Renata olhou para a filha e respondeu: "Porque eu parei de achar que lazer é luxo." Bianca franziu a testa. Renata explicou: "Lazer é sobrevivência. É você respirar. É você não enlouquecer. Só que tem um detalhe." E os dois ficaram olhando. Renata continuou: "O problema é que tem gente que tenta respirar gastando tudo." E Mateus riu: "Tipo o povo do bar." Renata assentiu: "Exatamente." E aí depois fica sufocado. Naquele mesmo dia, no ônibus, Renata estava indo trabalhar e viu uma cena que já tinha visto muitas vezes. Uma mulher com uniforme de limpeza, sentada num canto, chorando baixinho, sem ninguém perceber. Renata olhou e não julgou, porque ela sabia, ela já foi essa mulher. E aí o pensamento veio na cabeça dela: muita gente não está quebrada por falta de dinheiro, está quebrada por falta de direção. No trabalho, Nádia apareceu de novo, só que naquele dia, Nádia estava diferente. Ela sentou do lado de Renata na pausa do almoço e falou: "Renata, eu tentei fazer o que você disse." Renata olhou com calma. "E aí?" Nádia deu um sorriso curto. "Eu consegui separar o básico, mas fiquei com raiva." Renata perguntou: "Raiva de quê?" Nádia respondeu: "Raiva de mim. Porque eu percebi que eu gasto com besteira. E pior, eu gasto com besteira quando eu tô triste." Renata ficou em silêncio, porque era isso. Era exatamente isso. Nádia continuou: "Eu sempre achei que eu precisava de mais dinheiro. Mas agora eu tô vendo que eu preciso parar de me sabotar." E aquela frase foi grande, porque é uma verdade que dói. Renata respondeu: "Você quer saber a pior mentira que a gente acredita?" Nádia olhou. Renata disse que o problema é sempre lá fora, que é o governo, o patrão, o preço, o mundo. E sim, tudo isso pesa. Mas se você não tem governo aqui dentro... Renata bateu com o dedo no peito. "Você não consegue nem segurar o pouco que entra." Nádia abaixou os olhos e falou: "Mas eu queria ter a sua paz." Renata respondeu com firmeza: "A minha paz não veio porque eu mereci. A minha paz veio porque eu sofri e aprendi." Na volta para casa, Renata estava cansada, e como toda pessoa cansada, ela foi testada. Porque a vida sempre testa quando você está fraco. Ela entrou em casa, viu a pia cheia, viu o chão precisando de pano, viu um monte de coisa fora do lugar. E sentiu aquela vontade antiga.
Eu mereço esquecer o mundo. E aí o perigo apareceu. O perigo sempre aparece desse jeito, como se fosse alívio. Renata pegou o celular, abriu a tela e apareceu um anúncio. Promoção, barato, parcelado, bonito. Daqueles anúncios que parecem falar direto com sua dor. E a mente dela pensou, só uma coisinha. Só para me alegrar. Só hoje. E era aí que o velho Renata caía. Era aí que ela começava a gastar como se não tivesse amanhã. Era aí que o mês virava pesadelo. Mas dessa vez, ela fez diferente. E não foi bonito, não foi fácil, não foi leve, foi um esforço, foi um combate. Ela travou olhando para o celular e sentiu o coração bater mais forte. Sentiu o peito apertar, sentiu a ansiedade querendo dominar. E aí ela lembrou de uma coisa: toda vez que eu compro para aliviar, eu pago com vergonha depois. Ela fechou o aplicativo, com força, como quem fecha uma porta para não ser sequestrada. E respirou fundo, foi até a cozinha, pegou um copo de água, tomou devagar e esperou o impulso passar. Porque o impulso sempre passa. O problema é que quase ninguém espera. E quando passou, Renata não comemorou. Ela só sentiu uma coisa: orgulho silencioso. Aquele orgulho que ninguém vê, mas que muda você por dentro. Poucos dias depois, Bianca chegou da escola diferente, entrou em casa quieta, sentou no sofá e Renata percebeu. Mãe percebe. Renata perguntou: filha, aconteceu alguma coisa? Bianca respirou fundo e falou: mãe, eu ouvi as meninas falando um negócio na escola. Renata olhou. O quê? Bianca baixou a voz. Elas falaram que quando a gente é pobre, não adianta sonhar. E aquilo doeu, não como ofensa, doeu como destino tentando se repetir. Renata sentou do lado da filha e falou uma coisa que ela mesma precisava ouvir. Você vai sonhar sim, mas vai sonhar com o pé no chão. Porque sonhar sem regra vira ilusão, e ilusão destrói. Bianca olhou para a mãe e perguntou: mãe, você nunca teve medo de não conseguir? Renata respirou fundo e respondeu a verdade todo dia. Mas sabe o que eu faço com esse medo? Bianca esperou. Renata falou: eu organizo. E a filha ficou em silêncio, porque entendeu. Renata não era uma mulher fria. Renata era uma mulher que tinha aprendido o caminho da paz. E aí, naquele instante, Bianca viu uma mãe que não estava sobrevivendo no caos. Ela viu uma mãe que estava construindo um futuro, mesmo ganhando pouco, mesmo sendo cansada, mesmo sendo simples. E é isso que muda a vida de uma família. Uma mãe firme muda os filhos. Uma mãe com direção muda gerações. E agora eu falo com você que está ouvindo essa história. Você que trabalha muito e vive no sufoco. Você que ganha pouco e acha que nunca vai sair do lugar. Você que sente vergonha quando olha para o extrato. Você que vive no modo sobrevivência. Escuta isso com o coração aberto. O problema pode até ser falta de dinheiro, mas quase sempre o problema é falta de direção. Porque quando o dinheiro entra e você não tem regra, o dinheiro vaza. Vai embora. Escorre por impulso, escorre por ansiedade, escorre por carência, escorre por tristeza e, no fim, não sobra nem paz. Renata não venceu porque ela ficou rica. Renata venceu porque ela aprendeu a não ser arrastada. E se você quer começar a mudar isso hoje, eu te deixo um passo simples. Quando o dinheiro entrar, separa o básico primeiro, sem discutir, sem negociar, sem desculpa. Depois, cria seu dinheiro invisível, moeda, troco, nota pequena, como quem planta sem fazer barulho. E, por último, cria sua regra emocional. Se você estiver triste, você não compra nada. Porque tristeza com compra vira dívida, e dívida vira humilhação, e humilhação vira desespero. Escreve aqui nos comentários: eu quero controle. Porque quando você escolhe direção,
até o pouco começa a render. E isso não é milagre, isso é regra, e regra muda destino. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai ouvir histórias simples, mas que mudam a vida de quem está no limite. E compartilha com alguém que trabalha muito, mas sempre termina o mês no mesmo lugar. Fica com Deus e fica no controle da sua própria vida.